Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo agora no canal do MEC, Mestre em Questões, para corrigirmos mais questões de direito do trabalho da banca CES Gran Rio, visando aí, claro, a sua aprovação no CNU, mais especificamente no bloco Trabalho e Saúde do Servidor. Um bloco importantíssimo, muito bacana. Mas antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de pedir, por favor, se inscreva no canal, é só clicar aqui embaixo, é de graça, clique agora. Curta esse vídeo, comente aqui o que você está achando dessa aula, pode mandar aqui para nós sugestões de temas que a gente pode colocar aqui como aulas temáticas também, tá? Então acompanhe aqui o canal, se você se inscrever você vai receber todas as notificações, curta o vídeo, comenta e claro, compartilhe com alguém que também esteja estudando aí para esse concurso com você. Tá? E ó, se você estiver precisando de um curso específico de discursivas para o concurso de AFT, tá? Se você quiser realmente rodadas específicas, direcionadas e que vão te treinar efetivamente para essa prova, é só clicar aqui embaixo no nosso link, tá? Na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado ao nosso curso de discursivas. Comigo, professor Daniel Magalhães, professor Tiago Laporte e professor Matheus Viana. Eles são auditores fiscais do trabalho e nós com certeza iremos te ajudar bastante na preparação. Perfeito? Então já vamos aqui para a nossa primeira questão desse bloco. Trata de greve, tá, pessoal? Lei 7783 de 89, importantíssima, tá? Nos termos da lei de greve, lei, olha aqui, 7783 de 89, fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, a qual se denomina, pessoal, isso aqui, então, eles estão querendo testar se você sabe o conceito da greve, totalmente entre aspas, tá? Do empregador. Professor, como assim? O empregador faz greve? Não, não faz. Eu já vou adiantar para você. Greve do empregador não existe. Greve é direito fundamental. Greve é direito fundamental. Se você colocar isso aqui na sua discursiva, você vai chamar a atenção do corretor, tá? Greve é direito fundamental, essa expressão é importante para a sua questão discursiva também, tá? Olha só, empregados barra trabalhadores. Ok? Está previsto lá na Constituição Federal, tá certo? Na Constituição Federal e também na lei específica de greve. Então, essa paralisação dos empregadores, que consta na lei 7783 e também na doutrina, se chama, essa daqui, ó, se chama lockout. Expressão em inglês, lockout. Por isso, esse é o nosso gabarito. Mas eu vou repetir, empregador não tem direito, na verdade, à greve, à paralisação ali, à suspensão da prestação de serviço de forma temporária, enfim, isso não se aplica ao empregador, somente aos empregados e trabalhadores. Mas não se esqueça, por favor, dessa expressão. Vai fazer diferença caso eles cobrem de você, ali na questão discursiva, você colocar direito fundamental. Vai chamar a atenção do seu examinador. Perfeito? Então, gabarito letra D. Vamos agora para a nossa próxima questão, que trata de contrato de trabalho. Vamos lá. O contrato de trabalho individual, ao estabelecer uma remuneração mensal ao empregado, caracteriza o requisito contratual indicado pela doutrina. Então, remuneração mensal. Qual dos requisitos da relação de emprego quer dizer a remuneração mensal? Ela se relaciona com o quê? Vamos lá, eu vou revisar com você aqui agora os requisitos da relação de emprego. Toma muito cuidado antes, ó. Relação de trabalho. Relação de trabalho. Cuidado com relação de emprego. Perfeito? São duas coisas diferentes. Professor, eu não sabia. É diferente. A relação de trabalho, ela é gênero. A relação de emprego, ela é espécie. A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. Nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, tá bom? Lembra disso. E quais são os requisitos da relação de emprego? Você lembra disso daqui, ó. Lembra disso daqui? Shop.
é o lugar que você vai muito, né? Shopping, na verdade. Mas aqui, se você lembrar de shopping, que é o lugar que você vai bastante depois da sua posse para poder investir ali em você, que você merece, né? Isso daqui são os requisitos da relação de emprego. Como assim, professor? Lembra disso daqui, anota isso no seu caderno, na sua apostila, enfim, que você nunca mais vai esquecer. Primeiro requisito. Subordinação. Olha só, preste atenção. Jurídica. O empregado, ele é subordinado juridicamente ao empregador. Não é uma subordinação econômica, não é uma subordinação também técnica, mas sim uma subordinação jurídica, tá certo? Recebe ordens do empregador, tem que obedecer às ordens desde que sejam lícitas, tem que verificar ali o poder diretivo do empregador realmente se sujeitando, porque nós temos, né, a diferença entre empregado e empregador, uma diferença discrepante. Aqui nós falamos até mesmo lá no direito constitucional de eficácia diagonal dos direitos fundamentais, mas não é tema aqui da nossa aula. Lembre-se, subordinação jurídica, primeiro requisito da relação de emprego. Segundo requisito, habitualidade. Habitualidade é a expectativa que o empregador tem da volta do seu empregado. É o empregado que trabalha habitualmente na empresa. Professor, precisa ser todos os dias? Não, não precisa. Por exemplo, você vai 4 vezes na semana, você tem um contrato de emprego em que você presta serviço 4 vezes por semana na empresa. Tá tranquilo, não é todo dia, mas você tá lá 4 vezes por semana e o seu empregador tem a expectativa de retorno nesses dias, ok? Letra O, onerosidade, que é justamente, pessoal, o nosso gabarito. Onerosidade tem 2 espécies, uma espécie ativa e outra espécie passiva. É isso mesmo, a ativa é o pagamento que o empregador faz ao empregado diante da prestação do serviço. Perfeito? Essa é a ativa. A passiva, a onerosidade passiva, é a mera promessa que o empregador faz ao empregado de pagamento. Porque vamos supor, eu fui contratada pela empresa X. Aí a pessoa me contratou e falou, Breno, você vai receber 15 mil reais por mês e você vai fazer isso, isso e isso aqui na empresa, com um salário de 15 mil. Eu virei e falei, ok, tá ótimo. Aí eu trabalhei o primeiro mês, porque você trabalha para receber no mês posterior, comecei em janeiro agora, então eu vou receber em fevereiro. E eu já tive a promessa de 15 mil, me garantiram que eu vou receber 15 mil. Chega lá, a empresa não me paga. Eu não recebi os 15 mil. Então quer dizer que não tem vínculo empregatício? Não, pessoal, não é isso, tá? Se o empregador paga, onerosidade ativa. Se o empregador promete, mas não paga, onerosidade passiva, que é a mera promessa de pagamento. Perfeito? Então, onerosidade é oneroso, lembra de dinheiro, tá lá, que relaciona ali com o pagamento de uma remuneração mensal ao empregado. P, pessoa física. Para a relação de emprego, não há possibilidade de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço. O empregador pode ser pessoa jurídica, e na maioria das vezes é uma empresa. Mas nós temos, por exemplo, um empregado doméstico que presta serviço a uma família ou a pessoa normal. Tranquilo? Pessoa física, ok? Temos requisitos específicos do doméstico. Não confunda com isso aqui, que talvez a gente pode passar em outras questões sobre esse tema. E o último aqui, pessoal, é a pessoalidade. Pessoalidade, pessoal, é o empregado prestar o serviço à empresa. O próprio empregado. É instituto personae o contrato de trabalho, ou o contrato de emprego, perdão. O empregador me contratou. Eu não posso mandar minha esposa ir lá prestar o contrato. Eu não posso prestar o serviço, perdão. Eu não posso mandar o meu irmão. Tem que ser eu. Eu, Breno Lenza Cardoso, devo prestar o serviço ao meu empregador, porque eu fui contratado. Perfeito? Então não se esqueça do shopping que você vai lembrar na hora da prova dos requisitos, tá? Da relação de emprego. Professor, mas e a alteridade? Alteridade. Professor, não é requisito da relação de emprego? Pessoal, para a doutrina majoritária, não. É uma consequência. O que é a autoridade? É o empregador assumir os riscos do negócio. Princípio da assunção dos riscos. O empregador, a empresa, ou se for pessoa física também, pode ser empregadora, ela não passa os riscos do negócio ao empregado. Ele não é sócio da empresa. Ele não faz parte da diretoria para assumir, por exemplo, os riscos da empresa, de um prejuízo grande que a empresa tem. Não, não, não. Esses riscos são de responsabilidade do empregador. E isso está aqui na alteridade. Mas eu repito,
Para a doutrina majoritária, a alteridade é consequência ou característica de uma relação de emprego, não e não requisito. Perfeito? Então, gabarito letra E, conseguimos aqui revisar o tópico relação de emprego. Perfeito? Tranquilo? Claro que tem muito mais coisa, mas estamos aqui especificamente nos temas cobrados nas questões, ok? Questão 13. Considere que no processo de contratação de trabalho de um menor para sua empresa, o assistente administrativo solicitou a autorização de seus representantes legais, já que somente com esse documento é possível inserir o trabalho em menor... vamos lá. É possível inserir o trabalho do menor em... Quase que não sai, hein, pessoal? O que ele quer saber aqui? Onde que um menor pode trabalhar? Ele trouxe aqui várias hipóteses de trabalho e quer saber, isso é lícito para o menor ou ilícito? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, para a CLT, o que é menor? Quem tem menos de 18 anos. Certo? Menor, menos de 18 anos. Isso aqui pode cair na sua prova. Para a OIT, se considera criança, olha só, a pessoa com até 18 anos. Então, menos de 18 anos também para a OIT, certo? Se considera como menor. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. A empresa quer contratar um menor. Ela pode colocar esse menor para trabalhar em horário noturno? Não, pessoal. A Constituição Federal e a CLT proíbem o trabalho do menor em horário noturno. Locais e serviços perigosos e insalubres? Também não, pessoal. Locais e serviços prejudiciais à moralidade? Também não, pessoal. Atividade que exija força muscular, olha só esse detalhe, acima de 20 quilos para trabalho contínuo ou 25 quilos para trabalho ocasional? Não, pessoal. Vocês lembram que nós corrigimos no bloco passado uma questão sobre proteção do trabalho da mulher? Das regras do trabalho, regra geral, na verdade. Ele queria saber quanto que pode ser exigido de um empregado, 60 quilos, e eu trouxe a exceção da mulher, falando dos 20 e 25 quilos, a mesma coisa aqui para a proteção do trabalho do menor, tá? Então, por isso que não pode. Então, o nosso gabarito é a alternativa letra E. Jornada normal de 8 horas diárias e 44 semanais, permitida a compensação mediante acordo ou convenção coletiva. Perfeito, tranquilo. Então, lembre-se, trabalho em horário noturno é proibido para o menor, em condições insalubres, periculosas também é proibido. Se for em um local ou a prestação de serviço causar algum prejuízo à sua moralidade, também é proibido. Lembre-se, você está tratando de um menor, uma criança, ou um jovem, ou adolescente, perfeito? E também, o empregador não pode exigir uma atividade ali que tenha como objetivo força muscular superior a 20 quilos em trabalho contínuo e 25 quilos em trabalho ocasional. Beleza? Tranquilo, o trabalho do menor tem muito a ver com a rotina de AFT, hein? Cuidado, é um tema importante para sua prova. Questão de número 14. Nos termos das leis 13, 429 de 2017, o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e outras a serem executadas na empresa tomadora de serviço pertinentes a atividades. Vamos lá, pessoal, o que vocês precisam saber? Essa lei 13.429 de 2017, ela modificou a lei número 6.019, que trata do quê? Essa lei trata, tanto da terceirização, como também do contrato de trabalho temporário. Eu sugiro muito que você pegue essa lei e leia depois. Por favor, pega. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas só nessa aula falando dessas duas questões. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Na terceirização e no contrato de trabalho temporário, nós tínhamos uma diferença considerável. Já se entendia que o contrato de trabalho temporário podia ser realizado nas atividades, atividades meio e fim. Ou seja, vamos colocar aqui, atividade meio e atividade fim. O que é atividade meio e o que é atividade fim? Atividade fim é a principal da empresa. Principal. E a atividade meio é uma atividade acessória.
atividade acessória. Ou seja, o contrato de trabalho temporário poderia ser firmado para você prestar tanto na atividade principal da empresa, por exemplo, pegar um escritório aqui, um escritório gigantesco administrativo, né, uma empresa de logística, certo? Você tem uma empresa de logística. A atividade de logística, em tese, é a atividade principal da empresa. Só que essa empresa também tem atividades acessórias, por exemplo, vigilante na portaria, atividades próprias de portaria, limpeza. Essas atividades sempre foram consideradas como acessórias e não atividades principais. Se você quiser contratar, desde que você atenda aos requisitos da lei do trabalho temporário, você poderia contratar tanto um agente para trabalhar na atividade de logística, como também um agente para trabalhar, por exemplo, como nas funções de limpeza. Só que aqui, ó, nesse contrato de trabalho temporário, você tem, olha só, o tomador, vamos colocar aqui, tomador de serviço. Você tem a empresa de trabalho temporário e você tem o empregado. Esse empregado, veja só, ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Ele não é empregado do tomador. E essa empresa tomadora de serviço vai fornecer os empregados para o tomador de serviço. Perfeito? Tranquilo? Não há vínculo de emprego do empregado temporário com o tomador, em regra, salvo em caso de fraude. Perfeito? Agora, na terceirização, pessoal, nós tínhamos a discussão. Ó, atividade meio e a atividade fim. Até as modificações realizadas pela Lei 13.429, por isso que eu acho que essa questão que eu queria saber era do contrato em relação à terceirização e não contrato de trabalho temporário, acho que eles confundiram aqui. Até a modificação da Lei 13.429 de 2017, a terceirização de atividade meio era proibida. Não podia, perdão pessoal, perdão, na atividade fim, deixa eu só retornar aqui, na atividade fim era proibido. Esquece terceirização e atividade fim. É isso mesmo. Só podia, então, nas atividades acessórias. Limpeza, vigilância, digamos, entrega de mercadoria. Isso podia. Agora, com as modificações, tanto da Lei 13.429 de 2017 e também da Lei 13.467 de 2017, que é mais conhecida como reforma trabalhista, passou a ser previsto em lei a possibilidade, veja só, a possibilidade de terceirizar também as atividades fim. E o STF declarou que essas modificações são constitucionais. É isso mesmo. Então hoje nós temos requisitos específicos para terceirização e requisitos específicos para contrato de trabalho temporário. Eu não vou passar isso nessa aula, porque senão, repito, vamos ficar aqui 3, 4, 5 horas conversando. Mas hoje o que você precisa saber é, tanto para a terceirização como para o trabalho temporário, há possibilidade sim de termos as duas atividades nas atividades fim da empresa. Perfeito? Já existia para o temporário, não existia para a terceirização, porque antigamente a gente aplicava a súmula, prestem atenção nisso daqui, hein? Súmula 331 do TST, que proibia a terceirização em atividade fim, mas após a modificação dessas duas leis que eu falei com você aqui, é possível sim terceirizar agora as atividades fim da empresa. Atividade meio e atividade fim. Perfeito? Então vamos ler de novo o enunciado. Nos termos da Lei 13.429 de 2017, o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e outras a serem executadas na empresa tomadora de serviço pertinentes a atividades fim, pessoal. Fim. Por isso que eu acho, como eles colocaram nos termos da Lei 13.429 de 2017, aqui ó, seria, eu acho que eles estavam tentando falar de terceirização. Porque o contrato de trabalho temporário já era entendido antes dessa lei como possível de atividade fim, tá bom? Então, nos dois casos aqui, temos a possibilidade de ser negociado na atividade meio e na atividade fim da empresa. Tranquilo? Beleza? Beleza, então. Vamos para a questão 5 no próximo bloco. Vai beber sua água, que é importante se hidratar, e já já a gente retorna para o nosso próximo bloco, ok? Um abraço.